Queridos, cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Como é bom, né, ver nossos jovens desenvolvendo seus talentos, crescendo na graça, no conhecimento e no serviço do Senhor. Hoje, dia do Senhor, dia de muita alegria, onde nós já louvamos, dia que os puritanos, os reformadores ingleses, chamavam de o dia da feira da alma. O dia de nós sairmos até a casa de Deus para buscar alimento para as nossas vidas, para caminharmos em santidade diante do Deus que cantamos aqui, que é santo. Vamos abrir nossas Bíblias, queridos, no texto, no livro de Malaquias, capítulo 2. E vamos ler do versículo 1 até o versículo 9. Malaquias capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 9. Diz assim a santa palavra do Senhor. Agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento. Se não o ouvirdes, e se não propuserdes no vosso coração de dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição, e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Eis que vos reprovarei a descendência, atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto destes sereis levados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com Levi foi de vida e paz. Ambas lhe dei para que me temesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Porque os lábios dos sacerdotes devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vós vos tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Violaste a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus mandamentos e vos mostrastes parciais na aplicação da lei. Vamos orar, meus irmãos. Bondoso Senhor, estamos diante de um texto difícil, pesado, onde o Senhor cobra do teu povo, especialmente dos sacerdotes, uma postura diferente diante das pessoas. Pai querido, fale aos nossos corações, nos exorte, nos console, nos chame ao arrependimento, Senhor. Que possamos abandonar todas as nossas práticas mais que envergonhem e desonram o teu nome e passemos a glorificar o teu nome porque é santo. Assim nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Nós somos as Bíblias que o mundo está lendo. Nós somos os sermões que o mundo está prestando atenção. Essas palavras simples, porém profundas e atuais, foram ditas pelo pastor Billy Graham, um dos maiores evangelistas do século XX, e por que não dizer, um dos maiores evangelistas de todos os tempos. Essas palavras nos lembram uma grande verdade, que cada um de nós é um testemunho vivo do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso comportamento, nossas palavras, nossas ações, elas são observadas atentamente por todos aqueles que nos rodeiam. Para muitos, a nossa vida pode ser a única Bíblia
que eles irão ler durante toda a vida. Para muitos, a nossa vida será o único sermão que eles vão ouvir durante todas as suas vidas. Por isso é imperativo e urgente que vivamos de uma maneira que honre e que zele pelo nome santo do nosso Senhor, não dando margem para escândalos que joguem lama na noiva de Cristo, que é a sua igreja, nem manchem o seu santo nome. A importância do testemunho cristão não pode ser subestimada. Ela é um reflexo do próprio caráter de Deus em nós. É uma demonstração prática da sua graça e da sua misericórdia em nossas vidas, reveladas ao mundo através de seres pecadores como eu e você. O nosso testemunho impacta a nossa família, nossos amigos, nossos colegas de trabalho e até mesmo, por que não dizer, estranhos. Devemos nos lembrar que em tudo o que fazemos, somos chamados a sermos luz em meio às trevas, a ser sal, mostrando ao mundo a esperança de redenção que nós encontramos e proclamamos em Cristo Jesus. Precisamos, através do nosso viver, apontar sempre para aquele que nos amou primeiro e que nos chamou para sermos sacerdotes seus aqui nesta terra. Que o nosso testemunho seja fiel, que o nosso testemunho seja verdadeiro, repleto de compaixão e amor ao próximo, para que os outros possam ver Cristo em nós e glorificar o Pai que está nos céus. Que o nosso Senhor Jesus Cristo ele seja conhecido das nações através do fruto do nosso trabalho, através do fruto do nosso testemunho de semear a verdade do Evangelho onde quer que andamos. Mas será que eu também sou responsável por isso? Não seriam somente os pastores e demais líderes os responsáveis por anunciar Jesus Cristo ao mundo? Será que eu também, como membro de uma igreja, eu também sou compelido por Deus a essa missão? Vimos no primeiro capítulo do livro de Malaquias que Deus é um Deus terrível e que precisa ser temido. Pois quando ele age, ninguém pode deter o seu braço. Quando a Bíblia fala de temor a Deus, é ter medo de Deus, sabendo que ele é um Deus que vinga o mal, e que quando estamos nos comportando de maneira errada, ele é vingador, para cobrar de nós uma postura diferente. É por isso que as palavras sempre são correlatas, temor e tremor, porque quem teme, também treme. Embora seja uma mensagem de juízo contra os sacerdotes e contra o povo de Israel, o Senhor começa com uma palavra de esperança e de amor no primeiro capítulo. Eu vos tenho amado. O Senhor mostra ao seu povo que, apesar da infidelidade, o amor dele para com seus filhos, ele é incondicional e inalterável. Embora o povo condicionasse o amor de Deus às bênçãos materiais que eles queriam viver naquele momento, o Senhor provou que os ama de uma forma diferente e muito mais importante, não os rejeitando, como rejeitou os edomitas lá no primeiro capítulo. Ser escolhido e amado por Deus é um privilégio que o seu povo tem, porém o seu povo não anda valorizando isso. Esse reflexo da falta de amor para com o Senhor estava sendo evidenciado no testemunho de vida de cada crente daquela época. O povo não acreditava mais nas promessas de redenção, dos tempos de glória que os profetas haviam falado. Por isso apresentava ao Senhor sacrifícios de qualquer maneira. E os sacerdotes, sabendo que não poderiam receber, porque tinham perdido o temor de Deus, não mais temiam a Deus, recebiam aquele sacrifício, animais doentes, aleijados, e ofereciam a Deus como se fossem sacrifícios aceitáveis a Deus. Mas o Senhor diz para eles que preferia que o templo fosse fechado, a ele continuarem oferecendo essas ofertas inadequadas e impuras. O Senhor reitera a importância de seu nome ser reverenciado e honrado entre as nações. Isso deveria ser promovido pelos sacerdotes. E, novamente, Deus critica os sacerdotes por tratarem o seu altar com desdém.
o serviço, o culto, considerando os sacrifícios como uma mera formalidade, sem a verdadeira devoção, sem o verdadeiro respeito ou temor. Chegou o momento de culto, que enfado, que canseira, tem que ir para a igreja de novo. Agora chegamos no capítulo 2, e diante dos fatos marcantes, eu gostaria de convidá-los a refletir comigo sobre o tema, o chamado ao sacerdócio fiel. O chamado a um sacerdócio fiel. De que maneira somos chamados a exercer o nosso sacerdócio com fidelidade? Em primeiro lugar, honrando ao Senhor com o nosso testemunho, honrando ao Senhor com nossas vidas. Isso nós vamos encontrar do primeiro versículo até o versículo 4. Talvez nesse momento, você que é membro da igreja, não faz parte da liderança, ou quem você talvez seja visitante, esteja aqui apenas nos visitando, esteja pensando, ufa, ainda bem que eu não sou sacerdote, ainda bem que eu não sou presbítero, não sou pastor, não sou líder, sou apenas membro do corpo de Cristo, e esse puxão de orelha não me atingirá. Hoje é dia apenas de observar de camarote a advertência de Deus aos seus líderes. Se você pensou assim, você pensou errado. Uma das doutrinas mais caras do protestantismo, ao lado da doutrina da justificação pela fé, ao lado da doutrina da inerrância e suficiência das Escrituras, é a doutrina do sacerdócio universal de todos os crentes. Ela decorre do princípio das Escrituras como norma suprema de fé para nossa salvação e nossa vida, alicerçada na obra redentora de Jesus Cristo. Embora o Velho Testamento apresente claramente a noção de um ofício sacerdotal exercido pelos homens da tribo de Levi em benefício do povo de Israel, existem passagens que antecipam um entendimento mais amplo dessa função sacerdotal. Lá em Êxodo 19, a partir do versículo 5, diz assim: Se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade particular dentre todos os povos. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Outro texto muito relevante que fala isso também é Isaías, capítulo 61, versículo 6, que diz: Vós sereis chamados sacerdotes do Senhor e vos chamarão ministros do nosso Deus. Você que pensou que estaria fora do alcance desse texto, eu quero dizer para você que todos os crentes partilham desse sacerdócio. Isso se expressa principalmente nas áreas da adoração, do serviço, culto e testemunho de vida. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, diz: Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de ofereceres sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. E o versículo 9 diz: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E não para por aí. O Apocalipse, ele destaca o aspecto governamental desse sacerdócio. Capítulo 1, versículo 5 diz: Aquele que nos ama pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para seu Deus e Pai. E no capítulo 5, versículo 9 diz que digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de todas as tribos, povos, línguas e nações, e para o nosso Deus os constituísse reino de sacerdotes. Então, com muita alegria, eu gostaria de dizer para você que você está incluído aqui. Você foi comprado pelo sangue de Jesus e faz parte desse reino de sacerdotes. Portanto, esse texto que nós lemos também se aplica a você. O texto, como vocês já perceberam, começa com uma advertência aos sacerdotes. Essa advertência começa com a cláusula condicional: se, em relação a eles darem ouvidos e a proporem no seu coração de honrarem o nome do Senhor dos Exércitos. E caso desobedecessem, eles receberiam as ricas bênçãos do Senhor.
caso desobedecessem, receberiam as maldições, e até as bênçãos seriam amaldiçoadas. Muitos de nós já devem ter ouvido ao longo de sua vida aquela expressão que há males que vem para bem. Só que aqui, Deus converteria as bênçãos em maldição, e poderíamos dizer que há bênçãos que viria para o mal. Porque Deus já conhecia os corações dele, e Deus já viu que eles não iriam propor de honrar o nome do Senhor. Por isso o Senhor declara: já os amaldiçoei, porque vocês não resolveram me honrar. Deus fala para eles: vou castigar os seus filhos e esfregar na cara de vocês as fezes dos animais que vocês oferecem em sacrifício. E além disso, vocês serão levados para o lugar onde as fezes são jogadas. Assim, vocês saberão que eu estou dando uma ordem, a fim de que minha aliança com os sacerdotes, os descendentes de Davi, não sejam quebrada, diz o Senhor dos Exércitos. Que mensagem dura para os sacerdotes. Porque os sacerdotes não propuseram no coração de honrar o nome do Senhor, o Senhor os amaldiçoou. E não somente a eles, mas o Senhor também amaldiçoou os seus filhos. Deus os amaldiçoou, prometendo torná-los desprezíveis, tão desprezíveis quanto as fezes e as vísceras dos animais que eram levados para fora do tabernáculo para serem queimados, prometendo ainda que os levariam junto com eles para onde essas fezes eram descartadas. É como se Deus estivesse dizendo para cada sacerdote que estava agindo de forma mal: vocês que dão mau testemunho, vocês que não honram o meu nome, eu esfregarei as fezes dos seus sacrifícios impuros nos seus rostos. Jogarei vocês numa fossa e vocês serão tão desprezíveis quanto as coisas que se acham lá. O problema dos sacerdotes é que eles perderam o temor do Senhor. Embora o Senhor prometendo isso para eles, eles agiam de uma forma leviana. Eles eram cínicos. Desde o primeiro capítulo, como eles questionam: em quem tem nos amado? E o Senhor diz: olha, não foi Esaú, irmão de Jacó? Eu poderia ter amado Esaú, mas eu amei vocês, com toda a iniquidade de vocês, com toda a infidelidade de vocês, mas eu vos tenho amado. E eles continuam e continuam falando de forma cínica para com Deus. Não à toa as Escrituras sempre trazem um temor associado com tremor. E essa perda de temor os levou a agir desonrando o nome santo do Senhor. E parece que Deus é um Deus cruel, né? Ameaçando a descendência, os filhinhos dos sacerdotes. Mas esses filhinhos, como falou aqui pela manhã, os nossos filhos, eles observam e reproduzem o comportamento dos pais. Então, esses filhinhos dos sacerdotes iriam crescer vendo e aprendendo o péssimo testemunho que seus pais iriam reproduzir durante sua vida sacerdotal. E eles também, reproduzindo esse comportamento, também seriam alvos da ira do Senhor. Mas observe que até no castigo divino existe uma palavra de esperança. Deus não queria castigá-los somente pelo castigo, mas Deus queria fazê-los lembrar da aliança que ele tinha feito com Levi, para que essa aliança fosse continuada, produzindo vida, produzindo paz no meio do povo. Esse castigo era para dizer ao povo: olha, eu não quero machucar vocês, eu quero trazer vocês de volta à vida e à paz. Infelizmente, muitos crentes não foram instruídos na sua responsabilidade de não só conhecer a Deus, mas fazê-lo conhecido entre os povos. Isso de uma forma que reverencie e honre o seu nome santo, honre e exalte o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Em nosso Catecismo Maior, da pergunta 111 a 114, nós temos as orientações de como devemos fazer uso do nome do Senhor, que é o terceiro mandamento. E esse mandamento exige, conforme a pergunta 112, que o nome de Deus, os seus títulos, atributos, ordenanças, a palavra, os sacramentos, a oração, os juramentos, os votos, as sortes, suas obras e tudo quanto por meio de que Deus se faça conhecido, sejam santa e reverentemente usados em nossos pensamentos,
em nossas meditações, em nossas palavras, em nossos escritos, por uma afirmação santa de uma fé e um comportamento conveniente para a glória de Deus, para o nosso próprio bem e para o bem do próximo. O nome de Deus, ele deve ser usado de forma santa e reverente. E não foi isso que nós vimos no capítulo 1. Os sacerdotes usavam o nome do Senhor de uma forma muito leviana, de uma forma muito relaxada, apresentando sacrifícios de qualquer jeito. O testemunho cristão tem sido negligenciado e o nome de Cristo tem sido profanado na boca dos ímpios. Escândalos após escândalos. Antigamente, quando a pessoa dizia que era crente, ela tinha crédito em todo o comércio. Hoje em dia, por conta dos falsos sacerdotes, aqueles que envergonham o nome de Cristo, que envergonham o nome de sua igreja, nós ouvimos com frequência: não faço negócio com crente, nem para ir para o céu. Nos tornamos desprezíveis diante do povo. Por quê? Por causa do nosso mau testemunho, por causa das nossas más obras. Alguns querem ser crentes de qualquer maneira, negligenciando sua responsabilidade, que foi comprada com sangue, para ser sacerdote e anunciar as boas novas do Evangelho de Cristo a todas as tribos, povos, línguas e nações. Meus irmãos, eu quero me dirigir a você que foi comprado com sangue precioso, você que já viu que faz parte desse reino de sacerdotes. Eu quero dizer que a denúncia que Deus faz, juntamente com a promessa de maldição contra os sacerdotes infiéis, ela não foi anulada. Ela permanece ainda hoje. Você que foi chamado por Cristo para fazê-lo conhecido entre os povos, como Senhor de toda a terra, como Deus soberano, altíssimo, santíssimo, mas que está com seu mau testemunho, com seu mau testemunho, desonrando e profanando o nome de Cristo, dando motivos para os ímpios profanar o nome de Cristo. Se você não se arrepender, Deus virá sobre você e amaldiçoará as suas bênçãos, a sua vida e a sua descendência. Se não houver arrependimento, essa promessa do Senhor de maldição recairá sobre nós. O Senhor fará a nossa descendência tão desprezível quanto as nossas más obras expressas pelo nosso mau testemunho, sejam eles públicos, escarnecendo o nome do Senhor à vista de todos, ou sejam eles escondidos, mas que igualmente jogam o nome do Senhor na lama. Mas eu queria trazer também nessa noite uma boa notícia. Uma boa notícia para todos os sacerdotes aqui presentes. Em Jesus Cristo há perdão e vida. Ele mesmo falou: o que vem a mim, jamais eu lançarei fora. O salmista Davi, depois de envergonhar o nome do Senhor com seu mau testemunho no caso de Betseba, no caso de Urias e Betseba, ele se arrepende e prova do perdão reconciliador. Isso ele vai provar lá no Salmo 51, versículo 17, quando ele vai dizer: sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Um coração compungido é um coração profundamente arrependido. É um estado de espírito caracterizado por uma intensa consciência de pecado. É como Davi disse: pequei contra o Senhor. Um profundo desejo de mudança, de sair desse estado de pecado, um profundo desejo de se reconciliar com Deus. Isso nós só encontramos através da obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é um dia para você refletir como está o seu sacerdócio. Está sendo exercido com fidelidade ou com infidelidade? Você está fazendo o nome de Cristo ser conhecido entre seus familiares, amigos, colegas de trabalho? Ou você tem sido uma vergonha para o Evangelho, desonrando o santo nome do Senhor? Se você entende que precisa voltar a honrar o nome do Senhor, hoje é um dia para arrepender-se e voltar a exercer o seu sacerdócio com fidelidade. Arrependa-se, portanto, de suas más obras. Volte-se imediatamente para nosso Senhor Jesus Cristo, que é clemente, misericordioso e rico em perdoar.
o chamado ao sacerdócio fiel. Somos chamados a exercer o nosso sacerdócio com fidelidade, em primeiro lugar, honrando ao Senhor com o nosso testemunho. Em segundo lugar, instruindo pessoas a temerem ao Senhor. Versículos 5 ao 7. Depois de lembrar que tinha uma aliança com os descendentes de Levi, o Senhor agora irá descrever essa aliança que é cobrada de Levi. Arão torna-se o representante oficial da tribo de Levi, escolhido por Deus. Isso está lá em Números 17. Moisés delibera que a família de Arão será responsável por qualquer ofensa que o tabernáculo venha a sofrer, e que todos os levitas deveriam servi-lo e manter em segurança. Então, por fim, Deus diz a Arão que dará a ele e a seus filhos todas as contribuições que forem feitas no tabernáculo. Está lá em Números capítulo 18, versículo 11. Ou seja, todos os dízimos, todas as ofertas que eram administradas entre o povo de Israel deveriam ser entregues nas mãos dos levitas para eles administrarem. Está lá também no capítulo 18, a partir do versículo 19, quando diz: todas as ofertas sagradas que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, dei-as a ti, a teus filhos e a tuas filhas contigo por direito perpétuo. A aliança perpétua de sal perante o Senhor é esta, para ti e para a tua descendência contigo. Disse também o Senhor a Arão: na sua terra herança nenhuma terás, e no meio deles nenhuma porção terás. Eu sou a tua porção e a tua herança no meio dos filhos de Israel. O sal e a escritura na escritura aparece como um elemento que dá sabor, purifica e conserva, tornando perenes e duradouros os alimentos. Daí essa expressão, aliança de sal, que Deus fez com Levi. Ou seja, isso é uma aliança perpétua aos olhos do Senhor. Por causa dessa pureza e perenidade, é que Israel, por exemplo, deveria juntar todo o sal e toda oferta que fizesse para Deus e salgá-las. Lá em Levítico capítulo 2, versículo 13, vai dizer: toda oferta dos teus manjares temperarás com sal. A tua oferta de manjares não deixarás faltar o sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas aplicarás sal. Isso lembrava ao povo de Deus que a aliança que Deus tinha feito com eles é uma aliança perpétua. Arão pertencia à tribo de Levi, por isso Levi é mencionado. A tribo de Levi foi designada por Deus para servir, tanto em suas funções religiosas, quanto servir o povo com suas funções sacerdotais, para que servisse como intermédio entre o povo e Deus. E Arão, irmão de Moisés, foi o primeiro sumo sacerdote, e seus descendentes, que constituíram a linhagem seguinte dos sacerdotes, que deveriam servir no tabernáculo e posteriormente no templo de Jerusalém. A tribo de Levi, incluindo Arão e seus descendentes, foi escolhida para realizar essas tarefas relacionadas ao culto e ao serviço a Deus, diferenciando-se assim de todas as outras tribos de Israel, que receberam porções de terra como herança. E observem como os sacerdotes, eles recebem a melhor parte da herança. Eles recebem o Senhor como sua herança. Enquanto os outros recebiam terras, bens materiais, a tribo de Levi, o próprio Senhor disse: eu sou a tua porção e a tua herança no meio dos filhos de Israel. A aliança de paz e vida, se estendia também à descendência, como podemos encontrar lá um pouco mais na frente, em Números 25. Finéas, filho de Eleazar, versículo 11. Finéas, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo entre eles, de sorte que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Vida. O zelo pela aliança gerou vida. Portanto, dize: eis que dou a minha aliança de paz. Ele e sua descendência depois dele terão aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo nome de Deus e fez expiação pelos filhos de Israel e encontraram paz. A aliança que Deus tem para com seus sacerdotes, que tem zelo pelo seu nome, que se alegram no Senhor, é de vida e paz.
E através dessa aliança, o Senhor comprometeu-se a conceder ao sacerdote vida e paz. Em contrapartida, os sacerdotes deveriam servir ao Senhor com responsabilidade, fidelidade, reverência e santo temor. Agindo assim, o sacerdote deveria, então, ser um agente de instrução, levando o povo a se aproximar de Deus, abandonando seus pecados e buscando viver uma vida santa. A principal função do sacerdote, não esqueça, quando eu falo sacerdote, eu me refiro a mim e a você, era instruir o povo de acordo com a lei, que se baseava na verdade de Deus. Com isso, não se achou injustiça nos primeiros sacerdotes. Eles serviam ao Senhor com alegria e santo temor. Tinha havido sacerdotes que fielmente apresentaram a justa revelação de Deus. Muitos dos sacerdotes antigamente falavam e viviam a verdade de Deus. Isso os levou a apartarem a muitos dos maus caminhos. Por meio das palavras, por meio da conduta, do testemunho, os sacerdotes que andavam com Deus levaram muitos à justiça. E Daniel profetizou isso aí, ele disse que os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre eternamente resplandecerão. Capítulo 12, versículo 3. Na boca dos sacerdotes, na minha boca, na sua, deve estar sempre o bom conhecimento acerca de Deus e jamais palavras de desonra. Os sacerdotes precisam ter um testemunho que levem as pessoas para encontrar uma palavra de sabedoria vinda da parte de Deus. Cada sacerdote deveria levar o nome de Deus a ser conhecido entre todos aqueles que o buscavam, entre todos aqueles que queriam uma palavra de sabedoria pelo caminho. Dos seus lábios, todos deveriam ouvir uma sábia palavra de crescimento espiritual, que produzisse arrependimento de uma vida pecaminosa e um voltar-se sincero para Deus. Porém, a negligência com as funções sacerdotais nos dias de hoje, por parte de cada crente, ela é gritante. Ela é altamente perceptível, por exemplo, em nossa sociedade. Uma prova disso é termos mais de 70 milhões de evangélicos nesse país. 70 milhões de sacerdotes. E ainda assim, vivermos em um país cheio de corrupção e violência. Onde estão esses 70 milhões de sacerdotes que não têm instruído a outra parcela da população brasileira? Onde estão 70 milhões de sacerdotes, um enorme exército. A maioria deles correndo atrás de obter alguma vantagem com algum candidato que apoie pautas como aborto, legalização de drogas, inversão de valores morais. A maioria desses 70 milhões agindo como um agente secreto do reino de Deus, onde trabalha na família, na vizinhança, onde ninguém sabe que ele é cristão, onde ninguém imagina que ele pertence a uma nação santa, onde ninguém supõe que ele pertence a um reino de sacerdotes, mas que todos sabem de cor os palavrões proferidos por ele. Conhecem os sites de pornografia acessados na calada da noite, porque ainda, além de consumir esse conteúdo imoral, levam esse lixo, fazendo os outros caírem também. Ou quem sabe esses 70 milhões de sacerdotes estão por aí engrossando uma imensa lista de nomes de pessoas que já frequentaram sua cama, mas que nunca ouviram falar do nome de Jesus. A maioria desses sacerdotes estão por aí envergonhando o nome de Cristo, todas as vezes que ela desonra o seu marido, usurpando sua autoridade no lar, e todas as vezes que o marido se negligencia e não assume o seu papel de homem, de sacerdote do lar e de líder de sua casa. Chega, meus irmãos. É hora de dar um basta nesse festival de maldições e atentarmos para a instrução do Senhor. O Senhor Deus mostra a sua imensa misericórdia ao detalhar como Ele deseja que os seus sacerdotes andem, guardando conhecimento, para que as pessoas que vão até Ele encontrem sabedoria, instrução, que andem distante da injustiça, que busquem se separar da iniquidade como um todo.
o sacerdote, eu e você, temos que sermos promotores da justiça, da santidade, do crescimento e das palavras que farão o Senhor conhecido e honrado entre os povos. Porque o sacerdote é um mensageiro de Deus e não um mensageiro de Satanás. Meu irmão, minha irmã, você foi chamado para ser um mensageiro de Deus às nações, um mensageiro da justiça, do amor, da instrução, da sabedoria acerca de Deus. É através da sua boca e do seu testemunho que as nações devem conhecer a Deus. É através do seu testemunho que as nações devem se arrepender dos seus pecados, voltando-se sinceramente para Jesus Cristo. Mas que mensagem vocês têm levado àqueles que cruzam o seu caminho? Que mensagem vocês têm levado nos grupos de WhatsApp, do trabalho, aquele grupo da infância onde moramos? Que mensagem você tem falado através das figurinhas que tem enviado nos grupos de WhatsApp? Que mensagem você tem levado como sacerdote do Deus Altíssimo para os grupos de amigos que estão sempre conversando separados, secretamente, um assunto baixinho que ninguém ouve? Ao observar o teu testemunho como sacerdote, eles têm vindo até você buscar uma palavra de instrução? Ou será que você é mais um que está nessa multidão dos 70 milhões de sacerdotes que não conseguem influenciar a nossa nação, mas que estão envergonhando o nome de Cristo? Mas, novamente, eu queria trazer uma boa notícia. Para você que tem se identificado como um sacerdote infiel, ainda há tempo para mudar. Jesus Cristo é aquele profetizado por Isaías 42:3, que diz que não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. Cristo não desprezará as pessoas que estão fragilizadas, desanimadas, ou em uma posição de fraqueza, nem ainda aqueles que andam com a sua fé, a sua lamparina se apagando, vacilantes. A estes que chegam arrependidos, Jesus mostra compaixão e misericórdia. Ao invés de esmagar ou apagar aquilo que está fraco, prestes a desaparecer, ele tratará com amor e cuidado, pois ele é o bom pastor. Aqueles que o buscam arrependidos certamente encontrarão perdão e receberão uma nova oportunidade para exercer o seu sacerdócio com fidelidade. O chamado ao sacerdócio fiel. De que maneira somos chamados a exercer o nosso sacerdócio com fidelidade? Honrando ao Senhor com o nosso testemunho, instruindo pessoas a temerem ao Senhor e, por último, abandonando de vez as obras más. Versículos 8 e 9. Agora nós chegamos ao último momento dessa mensagem. E novamente nos deparamos com uma queixa do Senhor para com os sacerdotes. Embora houvesse sacerdotes fiéis no passado, parece que nessa época específica, a época de Malaquias, que é contemporâneo ali de Esdras e Neemias, todos estavam envolvidos na desonra do nome do Senhor. Eles que eram responsáveis por guiarem o povo de Deus no caminho da santidade, agora estavam promovendo a queda do povo com falsos ensinamentos, abandonando a santa lei de Deus para ensinar-lhes o que lhes parecia conveniente, afastando-se dos ensinamentos e princípios que Deus determinou que eles deveriam seguir. Isso implica que eles não estavam vivendo de acordo com os mandamentos de Deus, nem liderando o povo de forma justa e piedosa. Ao desviar-se, os sacerdotes levaram os outros, por causa do seu mau testemunho, também a tropeçar. Como já falamos, eles tinham a responsabilidade de ensinar e guiar o povo na lei de Deus, mas ao invés disso, suas ações e ensinamentos estavam fazendo com que as pessoas se afastassem da verdade e caminhassem a passos largos para distante do Senhor. Com esse comportamento, então eles violaram a aliança de Deus, o pacto especial que Deus fez com a tribo de Levi, da qual vinham os sacerdotes, e que eles deveriam ser líderes exemplares, porque eles foram escolhidos com essa finalidade.
A corrupção dessa aliança significa que eles estavam falhando gravemente em suas responsabilidades sacerdotais, traindo o pacto que tinham com o seu Deus e atraindo sobre si todas as maldições da desobediência que o Senhor prometeu para com eles. Mas eles não estavam nem aí, porque eles perderam o temor de Deus. Não adiantava dizer para ele: vocês serão amaldiçoados. É como se ele dissesse: tá bom, eu pago para ver. Deixa Deus pesar a mão. Pode deixar, eu vou continuar na minha infidelidade. Eles não estavam seguindo os caminhos estabelecidos por Deus, o que incluía viver na justiça, na verdade, com integridade. Ao desobedecerem a Deus, eles violaram flagrosamente a aliança que Deus fez com Levi, desonrando com seus sacrifícios e levando o povo a agir com essa mesma frieza espiritual, com esse mesmo escárnio diante do Deus que é santo. E como se já não bastasse tudo isso, os sacerdotes estavam ainda mostrando parcialidade, favorecendo alguns em detrimento de outros. Isso era contrário à justiça que Deus esperava deles. A lei deveria ser aplicada de maneira justa, equitativa e sem favoritismos. Mas eles insistiam em aplicar a lei de forma que ajudasse os amigos e angariasse mais pessoas para aprovar os seus atos maus. Parece que estamos lendo uma queixa de Deus para os crentes dos nossos dias. De tão atuais que elas são, parece que a letra, a grafia, a tinta do livro de Malaquias parece que ainda está secando. De tão atual que é essa mensagem para nós. Infelizmente, os crentes também perderam a dignidade diante da sociedade e, em muitos casos, se tornaram desprezíveis diante de alguns, justamente por causa dos seus comportamentos ímpios diante da sociedade, por causa do seu linguajar ímpio diante da sociedade, por causa de suas práticas ímpias diante da sociedade, que sempre nos cobrará e sempre nos dirá: mas você não é crente? Eles esperam de nós que sejamos exemplos para eles. E sempre quando errarmos na frente dele, ele pode sorrir no momento, mas quando estancar o sorriso, ele vai dizer: mas você não é crente? Por que você está fazendo isso? Crentes que compram e não pagam, crentes com gravíssimos problemas morais, entrando e saindo em casamentos como quem troca de roupa, militando por ideologias que são contrárias aos princípios bíblicos. O povo de Deus nunca foi tão desprezado e nunca foi tão indigno nesse país como o povo da nossa geração. O afastamento do compromisso individual de cada um, de ser um sacerdote para essa nação, de ser sal e luz para guiar o povo e dar sabor a essa terra que está tão azeda pelo pecado. O povo de Deus tem se furtado de ser e levar a luz de Cristo para esta nação. E com isso tem arrastado o povo de Deus para a lama. E de lá não sairá, enquanto não se arrependerem dos seus maus intentos, enquanto não conformarem as vontades do seu coração com a vontade revelada de Deus nas Escrituras. Queridos irmãos, o Senhor mostrou a sua indignação contra os sacerdotes que se desviaram. Assim como os sacerdotes da época de Malaquias, muitos crentes hoje falham em viver de acordo com os mandamentos de Deus. Precisamos reconhecer que a perda da dignidade diante da sociedade, ela é uma consequência direta de comportamentos que não refletem os ensinamentos bíblicos. A sociedade, quando cobra de nós, ela está cobrando com razão. Porque ela esperava que nós fôssemos luz, sal, exemplos de moralidade, exemplos de conhecimento da parte de Deus. Mas temos sido, em muitos casos, uma vergonha para o Evangelho, uma vergonha para o nome de Deus.
Cada crente é chamado a ser um sacerdote, um líder espiritual, para guiar outras pessoas a se aproximarem de Jesus Cristo. Temos a responsabilidade de ser sal e luz, guiando os outros no caminho da pureza, da santidade. Isso significa viver com integridade, justiça, verdade, refletindo o caráter de Cristo em todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas da nossa vida. Mas ainda assim eu tenho uma última boa notícia. A porta da graça e da misericórdia não foi fechada. Ainda há tempo de arrepender-se. Ainda há tempo de arrepender-se dos seus maus caminhos e voltar-se para Deus arrependido. A fonte dele, encontrando nele a fonte de toda bondade e fidelidade. Precisamos de um arrependimento sincero e um retorno urgente à fidelidade no exercício de nossas atividades como sacerdotes do Senhor aqui nessa terra. Precisamos ser primeiramente fiéis aos mandamentos de Deus. Somente através dessa fidelidade, do arrependimento e da conformidade do nosso coração à vontade de Deus, será possível restaurar a dignidade, a autoridade moral diante da nossa sociedade. Com isso será restaurada, então, a nossa aliança com Deus, vivendo de acordo com seus princípios, pois somos chamados a sermos exemplos vivos da fé cristã que professamos, que defendemos, que os nossos pais teológicos deram sua vida, seu sangue para defendê-la. Para que com isso inspiremos outras pessoas também a seguir a Cristo, a seguir esse caminho de santidade. Nossa vida deve glorificar a Deus e servir de testemunho para aqueles que estão ao nosso redor. Eu gostaria de ler com vocês novamente os versículos 8 e 9. Se possível, puder colocar aqui na projeção, Malaquias 2, 8 e 9. Diz assim: Mas vós vos tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Violaste a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos e vos mostrardes parciais no aplicar da lei. Quando lemos esse texto e entendemos que precisamos mudar, nós poderíamos e até gostaríamos de ler o contrário. Eu gostaria que o Senhor estivesse falando para nós nessa noite, versículos 8 e 9, dessa forma: Mas vós permanecestes no caminho, e por vossa instrução tende guiado muitos a não tropeçarem. Guardastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz honrados e dignos diante de todo o povo, visto que guardastes os meus caminhos e vos mostrardes justo no aplicar da lei. Como era bom encontrarmos o texto escrito nessa forma. Mas que possamos ser encontrados assim diante de Deus, justos na aplicação da sua lei, honrados e dignos diante de uma sociedade caída. Querido povo eleito do Senhor, querida nação santa de sacerdotes, lembremos das palavras simples, porém profundas e atuais do pastor Billy Graham. Nós somos as Bíblias que o mundo está lendo. Nós somos os sermões que o mundo está prestando atenção. Essas palavras nos lembram que, como sacerdotes do Deus Santo, cada um de nós é um testemunho vivo do Evangelho de Jesus Cristo. Que nossa vida reflita a luz de Cristo, sendo exemplos de integridade, justiça e amor em todo lugar, onde quer que andemos. Como crentes, temos a responsabilidade de viver de maneira que o mundo veja em nós a verdade do Evangelho, que ele tenha certeza da veracidade do Evangelho e seja convidado a seguir a Jesus Cristo. Que possamos com nossas vidas glorificar a Deus e sermos instrumentos de sua graça e amor, exalando o bom perfume de Cristo, onde quer que ele nos leve. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Bondoso Senhor, te agradecemos por essa palavra, Pai.
que com muito temor e tremor diante do teu povo, da tua noiva, nós expomos. Pai querido, arrebente os nossos corações. Se os nossos corações, Senhor, não estão se conformando com a tua santa lei, quebre-o, Senhor. A tua palavra diz que ela é um martelo que esmiuça pedra. Tua palavra também nos diz, Senhor, que o Senhor troca os nossos corações, removendo corações de pedra e dando-nos corações de carne. Pai querido, alimente o teu povo com corações de carne, para que nós possamos, Senhor, exercer o nosso sacerdócio com fidelidade, honrando o teu nome, Senhor, com o nosso testemunho, anunciando, Senhor, o teu santo nome. Pai querido, e que o teu nome seja honrado entre as nações através do nosso testemunho. Assim nós te oramos, Senhor, gratos, em nome de Jesus. Amém.